por essa manhã maravilhosa, pela bênção que nós temos no Senhor, de estarmos na sua presença. Nós só estamos na presença do Senhor. Obrigado. Nós só estamos na presença do Senhor pela sua graça, porque um dia um preço foi pago, a justiça de Deus foi cumprida na cruz do Calvário, e por causa disso, irmãos, Hebreus vai usar uma expressão, ele vai dizer: tenhamos toda a intrepidez, ousadia ao entrar na presença do Senhor, por causa do sangue do Cordeiro. Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu vou pedir para colocar na transparência, por favor. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Mateus 13, de 1 a 9. Essa é a conhecida parábola do semeador. Eu já falei aqui algumas vezes sobre essa parábola, de algumas maneiras diferentes, outras formas. E nessa manhã eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, quero expor esse texto e fazer uma aplicação muito prática em relação à sua vida, em relação à sua caminhada cristã. Se eu pudesse te entrevistar nessa hora, eu perguntaria para você: quantos anos de crente você tem? Quantos anos sentado nesse banco? Quantos sermões você já ouviu na sua vida? Quantos textos você já leu? Quantos livros? Quantas ministrações? Quantas oportunidades o Senhor te concedeu de ouvir a palavra? Quantas vezes, quantas palestras durante a semana você tem ouvido? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? E se você não leu ainda, eu quero te sugerir que você leia. É uma das experiências mais fascinantes, quando você lê toda a Bíblia e você passa a ter uma visão diferente. Depois que você lê pela 5ª vez, pela 6ª, pela 30ª vez, você vai vendo, cada vez vai clareando mais. É uma benção, irmãos. Faz 40 anos que eu estudo a Bíblia e eu fico fascinado. Tem uma hora que eu olho e falo: meu Deus, passei tantas vezes aqui e não vi isso aqui. E está aqui. E está aqui. E essa parábola, irmãos, nos ajuda muito a entender que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Tudo que Deus faz, a parte dele Ele faz. Mas nós precisamos responder à graça. Nós não somos salvos por obras, nós não somos santificados por obra, mas nós precisamos responder à graça de Deus. Existe uma responsabilidade humana. A quem mais é dado, mais será cobrado. Aqueles que responderam que têm ouvido a palavra há 40 anos, aqueles que responderam que têm ouvido milhares de sermões, eu quero te dizer uma coisa: o juízo maior é sobre aqueles que estudam mais, que leem mais, que aprendem mais. Eu lembro quando eu fui para o seminário, eu comecei a entender isso, e eu falei: Senhor, Deus tenha misericórdia. Eu lembro um dia que eu estava aqui, antes do culto, e eu fui visitado por Deus, e eu tive um quebrantamento, uma ação do Espírito Santo na minha vida, e a primeira convicção que eu tive é que eu era o maior pecador dessa igreja. E se alguém estivesse perto, podia estar perguntando: pastor, o que o senhor fez? Mas Deus me mostrou, pelo tanto de luz que eu já tive, pelas tantas oportunidades que eu já tive, o tanto que eu já estudei, eu tenho respondido muito pouco à graça de Deus. A minha resposta à graça tem sido muito aquém. E esse texto, irmãos, vai nos ajudar. Todos abriram? Essa é uma parábola interessante que depois, a partir do verso 10, o próprio Jesus vai explicar a parábola. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. Por favor. Está difícil? Pode mudar.
Estamos com uma pequena dificuldade ali. Já estamos ajeitando. Irmãos, essa parábola é uma parábola que ela joga a responsabilidade do resultado da vida cristã nas nossas mãos. Essa é uma parábola que nos responsabiliza pelo semear de Deus na nossa vida. Essa é uma parábola que, quando Deus fala ao nosso coração, quando Deus ministra a nós, é como se ao término de uma pregação, ao término de uma devocional, de uma leitura de um livro, o Senhor Jesus olhasse para nós e perguntasse assim para a gente: e agora, o que você vai fazer com essa palavra? A figura que ele vai usar é de uma semente, o nosso coração como um solo, o Espírito Santo como o semeador, e o texto então diz isso. Verso 2 vai dizer: e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que ele entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo cresceu, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas a outra caiu em boa terra, e dava fruto, 1 a 100, outro 60 e outro a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Pai, prepara o nosso coração para ouvir essa palavra. Senhor, nós cremos que a semente é boa. Não há nada de errado com a semente, Senhor. Se há alguma coisa errada é com o solo, que é o nosso coração. Oh Deus, ministra-nos, ó Deus, corrige-nos com a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o próprio Senhor Jesus interpreta essa parábola. Essa é uma parábola que Ele não deixa nem as pessoas tirarem a sua conclusão. Ele mesmo já vai explicar, dizendo: olha, essa parábola, ela diz isso. Irmãos, a parábola se trata da parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O solo é o meu e o seu coração. E o semeador é o Espírito Santo. O Espírito Santo que semeia através das pregações, das ministrações, das orientações. Lembra que a espada, a palavra é comparada a uma espada, e ela é comparada nesse sentido que ela tem duas funções. A palavra pode salvar e pode condenar. A palavra que salva é a mesma que, quando não aceita, um dia servirá de juízo. A palavra, ela lança luz. Enquanto você não tem luz, é uma realidade. A partir do momento que você sabe, a responsabilidade agora é sua. Por que muitos crentes não crescem? A igreja está tratando disso, né? Creio que essa palavra é oportuna no momento que Deus está tratando da vida dessa igreja nessa área. Por que pessoas não desenvolvem? Eu fico olhando, Paulo passou 1 ano com Barnabé, estudando. Segundo alguns estudiosos, Justo Gonzalez vai dizer que ele estudava 5 horas por dia de teologia, de doutrina, de Bíblia, né? Em 1 ano, Paulo estava preparado. Nós temos crentes de 30 anos, que se você pedir para fazer uma oração, é capaz dele desmaiar. Esses dias alguém me disse assim: pastor, o senhor precisa ir lá em casa. Por quê? Falei: mas o senhor precisa falar de Jesus para o meu filho está precisando de Jesus. E eu falei: mas Jesus já colocou um profeta lá na tua casa. É você. Você é o homem de Deus para aquela casa. Eu posso ir, não tem problema nenhum. Mas Deus já colocou você ali. Por que os crentes não desenvolvem, não frutificam?
E essa parábola, irmãos, ela vai nos mostrar que isso depende do tipo do solo. Não depende só da semente. E aqui você já começa a ouvir esse sermão é um sermão que você vai ouvindo e vai se perguntando: que tipo de solo é o meu coração? Não fique olhando para o vizinho pensando, esse aqui é pedra, esse aqui é espinho, né? Esse aqui é a beira do caminho. Não vai pensando no outro, mas pense em você. Quando a semente cai no teu coração, que tipo de solo é o teu coração? Como você tem respondido à graça de Deus? Como você tem respondido àquilo que Deus tem semeado na sua vida? Eu acho que é muito importante nós entendermos, irmãos, que a semente é boa, perfeita, não há nada de errado com a semente. Eu gosto muito de pensar nessa parábola e pensar na ideia da palavra como uma semente boa que frutifica. Eu já contei para os irmãos aqui, né, que eu elaborei uma ilustração para explicar um pouco essa questão da semente. Obviamente que ela é puramente ilustrativa, ela não é verídica, né? Isso não está em nenhum registro, nenhuma revelação, nada. Mas vocês imaginam que depois de Jesus passar aqui o seu tempo na terra e ele ser recebido no céu, um anjo mais desavisado procura Jesus para conversar, curioso para saber o que está acontecendo aqui, aconteceu, e ele chega para Jesus e diz: Senhor Jesus, o Senhor mudou o mundo, o Senhor foi lá para mudar o mundo há 33 anos atrás, o Senhor mudou o mundo. E Jesus viraria para esse anjo e diria: sim, começamos, o processo está no início. Ele disse: então o senhor tem lá uma igreja com 5.000 membros, 30.000 membros, uma igreja enorme, impactando todo o Império Romano? Ele falou: não, o grupo é pequeno, tinha 70, alguns já caíram, depois caiu para 12, já teve um que desistiu, o grupo é bem pequenininho. Aí o anjo já começa a ficar meio desajeitado, né, e diz assim: Senhor, mas são as mentes mais brilhantes, são as pessoas mais inteligentes, são os cérebres, são os grandes príncipes, os grandes líderes, os matemáticos mais bem preparados da terra? Ele vai dizer: não, são pescadores, iletrados, homens simples, homens que mal sabem falar, homens tímidos. E aí o anjo já está começando a entrar em desespero e ele diz assim: Senhor, mas pelo menos são homens santos, homens de oração, homens de uma vida íntegra, homens perfeitos assim do ponto de vista do caráter, da moral. Jesus vai dizer: não, um me negou, o outro é vaidoso, o outro queria sentar na direita, o outro quer resolver na espada, um está fugindo de uma empregada, o outro está escondido. Aí o anjo vai olhar para Jesus e falar: Senhor, com todo respeito, o Senhor vai mudar o mundo com esse time? É esse o elenco que o Senhor vai transformar o mundo? E aí Jesus pacientemente responderia para ele: olha, esses homens são iguais a todos os homens e mulheres da face da terra, mas a semente que eu depositei no coração deles é uma semente boa, é uma semente perfeita, e ela vai frutificar. Irmãos, e frutificou tanto que chegou até a mim e a você. Eu e você, nós somos atingidos. Nós estamos aqui hoje porque essa semente frutificou. Por isso que Jesus, ao contar essa parábola, diz: olha, a semente é boa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito bom ler livros, e eu sou um homem de livros. Eu leio, eu compro livros, eu invisto. Quem vai na minha casa, olha a quantidade de livros que eu tenho. Eu gosto muito de livros, eu recomendo livros, mas nada substitui a Bíblia. Você pode ler bons livros, mas você precisa ler a Bíblia. Você pode estudar um bom livro, você pode conhecer uma boa ministração, uma palestra, um seminário, mas é a Bíblia, é a Bíblia. Você precisa ler. Mas mais do que ler, irmão, você precisa responder, você precisa praticar. O que transforma um crente é ouvir a palavra e colocá-la em prática. Vir à igreja não significa nada. Você acha que você entrar aqui e sair todo domingo vai tornar você um crente? É como se você chegasse na minha casa e eu estivesse entrando na garagem de casa e saindo, entrando na garagem e saindo. Se eu olhasse para mim e falasse: pastor, o que está acontecendo? Eu
falou, olha, eu tenho um sonho muito grande de ser carro, então eu acho que se eu ficar entrando numa garagem e saindo, um dia eu viro carro. Você falou, esse pastor não está bem, vou arrumar um telefone de um psiquiatra para ele aí. O senhor entrar e sair dentro de uma garagem não torna o senhor um carro. Você está achando essa ilustração absurda, mas tem gente que acha que ficar entrando aqui dentro e saindo, entrando e saindo, ele vai virar crente. De tanto entrar aqui, uma hora ele vira um santo de Deus. Irmãos, é a resposta que nós damos à graça. É o solo que nós temos no coração. É como nós reagimos diante da palavra. E aqui o texto vai nos dizer, irmãos, vai nos colocar 4 tipos de solo. Eu gosto muito dessa ilustração, porque ela pega todos os tipos de corações. E com certeza aqui nesse auditório e nas pessoas que vão nos ouvir através da internet, através das gravações, existem os 4 tipos de terreno. E eu espero que os terrenos hoje, que não são os terrenos, o último terreno, o bom terreno, a boa terra, se converta nessa manhã. Mude o seu coração. Vamos lá? Vamos começar com cada tipo de terreno, e à medida que formos falando, eu gostaria que você se identificasse. Bom, a parábola diz que a primeira semente, o primeiro punhado de semente, ela caiu na beira do caminho. Beira do caminho para nós não tem muito sentido, mas eu vou usar uma expressão que você vai entender. Carreador. É o carreador. É aquele lugar que o cavalo passa, que o carro passa, né, que a carroça passa, aquele lugar que anda. Então é um solo que ele não está onde a terra foi preparada, ela está na beira do caminho. A semente que fica à beira do caminho não chega a ser plantada. E ela é devorada pelos pássaros. Porque ela não fica dentro do solo, ela fica ali naquele terreno pisado. Essa semente, irmãos, é quem ouve a palavra e não permite, não compreende, não a pratica. Essa é a pessoa que não permite a palavra entrar para o coração. Ela entra até para a mente, ele até aceita. Aqui, irmãos, são os simpatizantes do Evangelho. São pessoas que gostam da igreja. São pessoas que gostam dos pastores, que gostam de ouvir mensagem, mas a mensagem só chega até na cabeça. Esse espaço aqui, de 30 centímetros, 80 centímetros, dependendo do seu tamanho, 50 centímetros, ele não anda. São as pessoas que quase se convertem, quase se santifica e quase vai para o céu. É tudo quase. É aquela pessoa que você encontra, é muito ruim até. Porque ele diz, o senhor é pastor? Mas como eu gosto de pastor? Eu gosto da igreja. O senhor é da igreja Betel? Eu conheço a igreja Betel, eu conheço o pastor Matias, conheço o pastor tal, conheço, nossa, aquela igreja é uma bênção e tal. E você? Não, eu não sou nada não vou nada não tem nada. Mas eu vou lá de vez em quando, eu gosto. Quinta-feira então eu nem perco. Se não vou, eu ouço pelo rádio, tal. Tá, mas você já assumiu um compromisso com Cristo? Você já se rendeu? Não, eu estou quase. Vai chegar o dia, Deus vai preparar. Falei, irmão, Deus já preparou, já deu, é você que tem que tomar uma decisão. Agora, é curioso que ao interpretar esse texto, você vai ver que quem rouba essa palavra é o diabo. E o diabo gosta quando essa palavra não cai no coração, fica fora, porque ele vai lá e pega. Por isso, irmãos, que na hora que nós estamos semeando a palavra, tem tantos incômodos, Dá sede, dá dor nas costas, o sermão fica longo, você quer levantar, tua cabeça fica pensando em outras coisas, Você fica fazendo conta, fica lembrando de outras histórias, outras situações. Por isso que é tão difícil pregar a palavra, por isso que é tão difícil ouvir a palavra. Essa é uma hora que o diabo fica torcendo para não cair no coração, cair do lado, porque dele pega fácil. Irmãos, nós temos um grupo de pessoas hoje, muito grande no Brasil, que são simpatizantes, amantes, são, assim, tremendamente, assim, admiradores do Evangelho, mas não são. É o quase crente. Esses dias uma moça veio perguntar para mim, pastor, estou namorando um rapaz, mas pastor, ele falta só ser crente para ser bom. Eu disse, irmã, falta tudo. Não falta só ser crente, falta tudo.
Pastor, mas ele gosta da igreja. Mas gostar não resolve. Mas ele até vai de vez em quando. Ele vai. Não é que ele não gosta, mas está na beira do caminho. Eu espero que nessa manhã não tenha ninguém nessa situação. Mas se tiver alguém aqui, eu tenho uma palavra para você. Ser quase crente não resolve o teu problema do pecado. Você precisa assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Você precisa tomar uma posição na tua vida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você não concorde, assuste. Eu prefiro alguém que é contra o Evangelho, porque ele não entendeu. O dia que ele entender, do jeito que ele é contra, ele vai ser a favor. Eu prefiro as pessoas que rejeitam do que os simpatizantes, do que os admiradores do Evangelho. Os admiradores, eles são domesticados, mas não são convertidos. Ele carrega a Bíblia, ele ouve hino, senta no carro, ele está ouvindo o hino, mas o caráter não muda, a vida não muda. Tem uma vida errada, tudo, mas ele é extremamente simpático. Tem uma pessoa do nosso relacionamento de bicicleta lá da cidade que é assim, ele busca coisas no Paraguai e ele vive pedindo oração para mim, e aí a gente tem até confrontos quando ele pede, porque ele fala, pastor, ora por mim, porque eu preciso buscar uns 20 mil reais de mercadoria, e o fiscal não pode ver, que Deus feche os olhos do fiscal. Digo, irmão, não vou orar nunca por isso. Vou orar ao contrário, para abrir o olho. Pastor, então não ora, né? Ele acredita que o Evangelho é uma magia, né? Ele acredita, é um sincretismo. Se ele não pedisse para o pastor, ele ia pedir para um benzedor, para um macumbeiro, é a mesma coisa, né? Na cabeça dele está tudo igual, não tem... ele não crê nesse Evangelho transformador do caráter, da vida. Ele quer ter uma vida de pecado. Já está na terceira, quarta mulher, mas vai nas igrejas, pede oração, faz campanha. Ele fica rodeando o Evangelho o tempo inteiro, assim, mas não tem compromisso. Irmãos, a Bíblia diz que essa semente que fica na beira do caminho, fatalmente ela será devorada pelo diabo. Fatalmente. Não tem como. Mas há um segundo solo, irmãos. A semente que cai no solo pedregoso ou cheio de pedras, até chega a brotar, mas morre no calor do sol, porque suas raízes são curtas e ele não consegue solver a umidade das camadas mais profundas. Ele não consegue aprofundar. Cai em lugares cheios de pedra, onde não há muita terra. Até nasce, mas não tem profundidade. Falta profundidade, não tem raiz. É um crente superficial. Ele até creu, ele recebe o Evangelho, talvez ele receba até por interesses imediatistas, mas ele perde a fé, logo começa os seus interesses pessoais serem contrariados. Não tem profundidade. É o crente superficial. Irmãos, o que torna você um crente forte são suas raízes, é a profundidade da sua experiência. Uma árvore forte, o tamanho que ele tem para cima da terra, ele tem para baixo. Salmo 1 diz, ele é como uma árvore frondosa plantada junto a ribeiros de água, cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Os tentáculos da sua raiz estão lá na água, bebendo, tem raiz. Agora, sabe, irmãos, o que produz maturidade na vida de um crente? É sofrimento. E nós não gostamos de sofrer. A Bíblia diz que a tribulação produz paciência. E a paciência produz esperança, experiência. E nós não queremos sofrer. Nós fugimos do sofrimento, da disciplina, da luta. Nós não disciplinamos a nossa alma na palavra, nós não falamos não para nós mesmos. Somos crentes de berçários, com a boca aberta esperando a mamadeira. E todos os domingos nós abrimos a boca e o pastor coloca a mamadeira, nós mamamos ali uma mamadeira e queremos que essa mamadeira dê para uma semana.
não come, não aprofunda, não investe na sua vida, não lê a Bíblia, não lê bons livros, não tem compromisso. Ele é um crente fraco, sem raiz, sem profundidade, não conhece as Escrituras, não se entrega, é um crente superficial, sensível, se fere por qualquer coisa. Nós acompanhamos um casal, eu e a Vera, eles moram numa cidade muito grande, nós incentivamos, vá para a igreja, assuma um compromisso, não tem crente sem igreja, essa doutrina do desigrejado é do inferno, essa doutrina é uma distorção do Evangelho, é uma graça barata que não existe. Se você é crente, você tem que ter compromisso. E aí eles foram para uma igreja e começaram a participar daquela igreja, e logo pediram para cantar lá na frente, o pastor não deixou, já ficaram chateados. Queriam ir embora da igreja porque o pastor não deixou eles cantarem. Passaram por uma decepção, um sofrimento. E aí o pastor foi, orou por eles, e agora eles tomaram a decisão, não vão mais à igreja. Eu disse, mas por que vocês não vão mais? Ele disse, olha, nós passamos por um sofrimento, fomos na igreja, você acredita que o pastor não falou lá na frente do nosso sofrimento? Não chamou a gente lá na frente, não orou por nós. E ele disse, acabou. Nós éramos dizimistas, nós éramos ofertantes, agora acabou. Não vamos mais. Estamos decepcionados com o pastor. E que luta mostrar que eles é que estão perdendo com isso. Irmãos, o crente sem raiz, a hora que vier o sol, a hora que vier uma angústia, uma luta, uma provação, uma tribulação, ele morre. Ele não aguenta, não suporta o sofrimento do deserto. Irmãos, Deus quer criar crentes fortes, pessoas maduras, pessoas que têm por fora, que ele pode ser até menor, mas a sua raiz é profunda, está lá nas águas da palavra, e nela ele se alimenta. Ele não depende do culto só para comer, não é só isso aqui que ele se alimenta, ele tem uma vida diária devocional, de leitura da palavra, de oração, de dedicação, ele busca bons livros, ele busca aprofundar a sua experiência, ele quer aprender, ele quer crescer, ele tem interesse no seu crescimento espiritual, se interessa pelas coisas de Deus, tem fome da palavra, tem fome do Evangelho. Você é um crente raso? Que tipo de crente que é você? Você tem se alimentado? Agora, se você conversar com um agrônomo, você vai ver como que uma árvore cresce. Se você plantar uma árvore aqui dentro, não permitir que ela tome nem sol, nem chuva, nem seca, nem vento, ela vai ser uma árvore muito fraca. Alguém vai chegar aqui e vai poder arrancá-la com a mão. E quando você está andando aí pelos matos, a gente que anda muito de bicicleta nos meios da zona rural, de vez em quando a gente olha uma árvore frondosa. Esses dias a gente estava debaixo de uma árvore linda, linda, uma sombra maravilhosa, e tinha um rapaz com a gente que é agrônomo, ele estava explicando. Ele disse, sabe por que essa árvore é forte desse jeito? Porque ela passou por chuva, por sol, por seca, por ventos, tempestades. A provação, o sofrimento foi aprofundando. E quando o vento batia de um lado, ela sofria, balançava, e ela afundava suas raízes para crescer. E assim também. A seca ali ia perdendo tudo. Daqui a pouco, a vitalidade vinha com a chuva, com a terra, com a brisa, com o orvalho. Ela aprendia, ela vai aprendendo a sugar tudo que a natureza lhe dá. E os anos vão tornando ela uma árvore forte, forte, que suporta os momentos mais difíceis. Irmãos, o crente vai passar por lutas, mas as lutas e as provações e as dificuldades, elas têm um propósito de gerar maturidade na nossa vida. Nós podemos crescer com elas. Nós podemos crescer com as dificuldades. Nós podemos aprender com as dificuldades. Você é um crente sem raiz? Você é um crente que teve uma experiência superficial e superficial ficou? Você é alguém mimado, se chateia fácil, contrariado,
emburra fácil, você não é determinado naquilo que você quer, na sua fé, você é um crente sem raiz. Jesus está dizendo, essa semente, ela é terrível. Há uma terceira semente, que ela cai num terceiro tipo de terreno, que é sobre os espinhos. A semente que cai numa área formada por um denso espinheiro. Ela cresce, ela chega a brotar, mas não vinga, porque o espinheiro suga suas forças e a impede, a sufoca. Elas são sufocadas pelos espinhos. Quem que é esse tipo de terreno aqui? É quem recebe o Evangelho, não se compromete com ele e tem a sua fé sufocada pelos cuidados desse mundo. E aqui ele fala duas coisas, né? Jesus vai explicar, é pelos cuidados desse mundo e o desejo de ficar rico. Ganância por dinheiro. Ele tem um coração dividido. É um crente que ele está indeciso, ele é um crente que está partilhado com o mundo. Ele não tem um coração integral. Ele tem outros interesses além da palavra. Ele tem até uma plantinha do Evangelho crescendo, mas ele tem espinho, tem coisas que sufocam a palavra. Uma delas é ganância por ganhar dinheiro, desespero pelo dinheiro. Não há nada de errado com a prosperidade é de Deus. Muitas pessoas, Deus permite ser próspera para investir no reino, para abençoar pessoas, para abençoar a igreja. Não é essa a questão. A questão é que ele tem um coração dividido. Ele não se permite ser totalmente crente. Ele não é do Senhor integralmente, ele tem outros senhores. Deus tem um grande valor na sua vida, mas ele tem outros valores e alguns até maiores do que Deus. Esse aqui é aquele da parábola que Jesus contou, da pérola de grande valor. Ele é um colecionador. Ele tem profissão, casamento, dinheiro, entretenimento, igreja, é tudo igual para ele. Jesus, tudo é uma bênção, mas ele não tem prioridade. Jesus não é o maior amor da sua vida. Ele não consegue cantar, é meu maior prazer te adorar, Senhor. Ele tem outros prazeres. Na linguagem de Tiago, quando ele diz infiéis, a palavra ali no original é adúlteros, ele tem amantes. É uma noiva infiel. É o noivo que sustenta, é o noivo que paga, é o noivo que todas as contas dele, é o noivo que paga, é o marido, ele tem um marido como Senhor, mas ele tem outros amantes. São pessoas que às vezes você diz para ele, como é que foi a reunião de domingo? Não fui não na igreja porque tinha um compromisso social num clube, tinha alguma coisa mais importante. Mas como que pode ter alguma coisa mais importante? A sua igreja domingo era ceia. Você deixou a ceia para ir para uma pescaria, para um futebol, para um lazer, para um churrasco, para um passeio de bicicleta, sei lá, de moto, seja lá o que for. Irmão, essas coisas são importantes, você pode fazer, mas você tem que ter prioridade o reino. São pessoas que não são totalmente comprometidas. E quando eu falo sobre isso, irmãos, eu lembro da ilustração do sapo-pomba. E aqueles que conhecem a ilustração vou pedir licença, porque eu vou contar para os que não sabem. A maioria sabe, né? Mas algumas pessoas não sabem. Alguns estão olhando assim, dizendo, qual que sapo-pomba que é esse, né? É a história de um brejo mal cheiroso, que tinha muitos sapos, e tinha um sapo ali que ele era inconformado com aquela realidade. Ele queria algo novo, ele dizia, não é possível que a vida é só isso aqui, tem algo mais. E um dia ele subiu numa pedra, e ele saiu assim, ele olhou numa colina, e ele viu as pombinhas voando. Ele disse, é isso. Aí, sabia que tinha algo mais, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser uma pomba. Eu não quero ser sapo, não, eu quero ser pomba. E aí apareceu uma fada madrinha e disse, olha, seu desejo foi ouvido, você vai ser transformado numa pomba. Mas a hora que ela foi transformar, ele falou, espera um pouquinho. Deixa a boca e os pés, porque eu gosto muito da minha boca e gosto muito dos meus pés. E transformou, e ficou aquela coisa linda, né? Uma pombinha, peitinho de pomba, cabecinha de pomba, uma boca de sapo e pé de sapo. E ele sai e vai voando, feliz da vida, olha para aquele brejo e diz, nunca mais volto, isso aqui acabou, isso aqui, agora encontrei
o paraíso, e começa entre as pombinhas a voar e tal. E logo as pombinhas começam a olhar para ele, é meio esquisito, né, aquele negócio ali, não é sapo, não é pomba. E ele começa a ser rejeitado, ele não se ambienta. Na hora de comer dá trabalho, na hora de pegar ali, na hora de andar, aquele desajeitado. E ele vai se sentindo mal, e ele não vai conseguindo entrar, e ele não consegue, e ele começa a lembrar do brejo, de algumas coisas boas, e ele começa a entrar em luta, e chega uma hora que ele fala, chega, ilusão, não deu certo, eu vou voltar para o brejo. E ele volta. Só que quando ele chega no brejo, ele é muito pomba para ser sapo. E aí ele começa a ter o mesmo problema de rejeição lá. E ele não consegue ser sapo lá, porque ele tem muito de pomba. E aí ele sai. E a história diz que ele sai e morre sozinho, porque ele não é nem sapo nem pomba, é um sapo-pomba. Irmãos, há muitas pessoas que o brejo é o mundo, ele sai e vem para a igreja, mas ele não quer totalmente compromisso com Deus, ele não quer mudar totalmente. Tem coisas do mundo que ele ainda ama, tem coisas do mundo que ele ainda está preso, que ele ilustra, que ele traz. E aí na igreja ele não consegue se ambientar. Aí ele põe culpa no pastor, põe culpa na igreja, põe culpa numa coisa, põe culpa em outra, e ele sai, ele tenta voltar para o mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, você que começou a ser tocado por Deus, que Deus começou uma obra para o mundo, uma obra na tua vida, nem para o mundo você serve mais. Você não vai ter ambiente nem no mundo. Se você não tem aqui, lá no mundo é que você não vai ter. E quando ele está no mundo, ele é crente demais para estar no mundo, e quando ele está aqui dentro, ele é do mundo demais para estar aqui dentro. Meu irmão, larga essa vida, rompe de uma vez com o mundo e venha totalmente para Jesus. O que está sufocando a tua fé? O que está prendendo? Jesus identificou naquele jovem rico que o espinho na vida daquele jovem rico era dinheiro. Falou, você tem que vender tudo, dá tudo e vem. Cada um tem alguma coisa que sufoca a sua vida. Meu irmão, tem coisas muito boas na vida que você vai ter que deixar por amor ao Evangelho. Tem coisas que talvez nem pecado são. Hebreus 12 vai dizer, deixando todo pecado embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Te prende, te trava, te estorva, te atrapalha, te impede de crescer, sufoca a tua fé, divide o teu coração, divide a tua alma. Você não tem um coração totalmente do Senhor. Deus, você não pode dizer, Senhor, meu coração é totalmente seu. Você está comprometido com o mundo, você tem laços ainda, você tem prisões. E esses espinhos vão crescendo, crescendo e sufocam a palavra. E aí você não entende por que você não está crescendo. Mas em último lugar, irmãos, a Bíblia diz que o terreno fértil, a semente cai numa terra fértil, limpa de pedras, de ervas daninhas, e é plantado na profundidade adequada para a sua germinação. E essa consegue brotar, crescer e frutificar em abundância. Glória a Deus. Quem recebe o Evangelho permite que ele seja internalizado, aceita o desafio de remover a dureza que são as pedras, os embaraços que são os espinhos do coração. Certamente tem o reino de Deus vitorioso na sua vida e ainda compartilha desse reino com outras pessoas. Eu não sei que tipo de terreno é o seu coração, mas você pode sair daqui hoje com uma decisão no seu coração e dizer, Senhor, eu quero que o meu coração seja um terreno fértil. Eu quero, Senhor, ficar livre de qualquer coisa que impeça o meu crescimento. Eu quero, Senhor, ter um coração aberto, totalmente seu. Talvez você nunca se rendeu totalmente ao Evangelho. Talvez você tenha até se batizado, mas ainda não entregou totalmente a sua vida a Deus. Não há uma entrega completa, uma rendição da sua vida. Eu fico olhando aquela parábola de Jesus, do homem que tinha uma coleção de pedras preciosas, mas quando ele acha a pérola de grande valor, há uma expressão naquele texto que eu fico impressionado. Pastor Matias, ele diz assim, e ele vai e vende todas as outras, e há uma palavrinha ali, alegremente. Fulano, você pode ir na reunião domingo?
vou ter um compromisso ali e tal. Aí se vem, fica pensando nas coisas do mundo. Irmãos, a Bíblia diz que aquele homem vendeu tudo o que ele tinha alegremente e foi lá e comprou a pérola de grande valor, que é Cristo. Irmãos, Cristo precisa ser o nosso maior valor. Cristo precisa ser o nosso bem maior. Cristo precisa ser o amor da nossa vida. Nós podemos cantar sim: é meu maior prazer te adorar, Senhor. Será que nós podemos cantar, pastor, essa canção? Vamos fazer dessa canção uma confissão. Irmãos, quem sabe você tem reservas no teu coração. Você não é um crente 100%. Se você sair daqui, você for numa pastelaria e você pedir um pastel e a pessoa falar para você: olha, 70% desse pastel está bom, mas 30% está estragado. Você não vai querer. Você não vai querer. Uma moça que está sonhando em casar com um rapaz, se o rapaz chegar e falar: olha, meu coração é teu, mas só 60%, 40% eu divido entre outras mulheres. Ela não vai querer nunca. Jesus quer 100% o teu coração. Jesus quer o seu coração livre de pedra, livre de espinho, livre de tudo, para que a semente da palavra seja depositada e frutificada no teu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar. Como está teu coração, meu irmão? Como está o teu coração? Que tipo de terreno é o teu coração? Como é que você tem recebido essa palavra? Você está esperando o que para tomar uma decisão? Você acha que tem coisa melhor no mundo aí? Se você está iludido com alguma coisa melhor no mundo, você está enganado. Não vou nem dizer para você: vai lá, experimenta depois e volta. Eu já te antecipo, não há nada melhor do que servir ao Senhor Jesus. Não há nada melhor do que Jesus. Não há nada. Aleluia. Vamos cantar? Vamos fazer desse cântico. Vamos nos render ao Senhor através desse cântico. Faça desse cântico uma oração. Som. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou aqui. Outra vez, guitarra, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Teu toque, tua bondade liberta meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia, Senhor. Nos rendemos totalmente a Ti, por completo, Senhor, totalmente a Ti. Amém, Senhor. Aleluia. Amado, você ouviu uma palavra de edificação e também de exortação. A Bíblia diz nesse mesmo versículo que o pastor Paulo citou, Tiago capítulo 4, verso 4,
Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o versículo seguinte ele fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. O Espírito que ele fez habitar em nós é ciumento. Deus é ciumento. Deus não quer nos compartilhar com o mundo. Deus é ciumento. Você tem uma esposa ciumenta? Homem, você tem uma esposa ciumenta? Então você sabe como é que é. Mulher, você tem um marido ciumento? O Espírito que ele fez habitar em nós, ele vai ao extremo dos ciúmes. E Deus conhece o nosso interior. Ele sabe o que nós pensamos e ele conhece o nosso coração. Por isso, irmãos, é muito importante o que você ouviu. Esta é uma das parábolas mais ricas. Jesus só interpretou 2 das dezenas de parábolas que ele contou, ele só interpretou 2 e esta é uma delas. E é muito sério o que Jesus fala. Então nós podemos estar santos, irrepreensíveis, preparados, se nosso solo tiver 100% com Ele, produzindo o fruto do Espírito, sendo moldados no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de reagir. Isto é o fruto do Espírito em nós. Se nós não estivermos 100% só com 60 ou 30, vamos ter que ser deixados aqui para um aperfeiçoamento, uma limpeza, e aí será muito difícil. Por isso, deixa Deus te limpar, deixa Deus te moldar, deixa Deus te mudar, para que você fique parecido com o Senhor Jesus. Eu não peço nenhuma palavra para o pastor Paulo pregar. Como não peço a nenhum pastor pregue sobre isso. Muito raramente eu posso dizer. Esse mês passado eu falei, irmãos, vamos falar sobre santificação. Vamos ministrar à igreja sobre a necessidade de mudança. Mas falei genericamente. Mas a palavra está falando, Deus está falando a mesma coisa, faz domingos após domingos, o Senhor está falando a mesma coisa para cada um de nós. A decisão é só nossa. Os dias estão se aproximando, dificuldades virão, mudanças virão. Nós, quando cantamos esses louvores, eu vejo o povo cantar, eu fico alegre porque você ama o Senhor, mas Deus está olhando para a sua vida. E é bom nós louvarmos a Deus com um coração muito sincero. Então a palavra foi entregue, agora é a tua vez. Eu quero pedir a você que feche os seus olhos e ore a Deus. Fala com Ele agora. Você mesmo, fala com Ele. Se você já nasceu de novo, você conhece, o Espírito Santo vem falando com você. Ele fala comigo, Ele fala com você também. Abre a tua boca agora e começa a falar com o Senhor. Não deixe teus pensamentos vagarem, não. Vamos ter um momento de quebrantamento diante do Senhor.
Se você quiser orar em línguas, faça isso. Se o Espírito Santo está te movendo para línguas, ore em línguas.